Boa tarde, meus amigos, encarnados e desencarnados que estão. Que Jesus nos abençoe e nos favoreça momentos de reflexão, para que possamos absorver toda a mensagem que trouxemos neste momento. Muitas lâminas que emanam do Evangelho segundo o Espiritismo e demais autores basilares da nossa doutrina. Coragem, tudo passa. Nós estamos sempre pensando nas possibilidades que a vida nos conduz para nos desvencilhar com coragem das nossas desventuras, dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Todos nós aqui pedimos coragem. Mas essa coragem, ela é a capacidade de enfrentar o medo, o desconhecido, as adversidades com determinação e perseverança. Olha, é muito fácil nós lermos essa definição de coragem. Enfrentar o medo, determinação, perseverança. Vamos para os tipos de coragem. A coragem física, moral, emocional, espiritual. Então essa coragem, ela nos impulsiona a alcançar os nossos objetivos. Isso nós vamos encontrar na questão 663 do Livro dos Espíritos. Lá nós vamos nos determinar a enfrentar os nossos desafios com coragem ou não, ou desanimados, ou entregues às lágrimas que não cessam, aos desesperos, às angústias, às fugas espetaculares através do alcoolismo, da materialidade. Então nós vamos buscar cada um de nós de acordo com as suas inclinações. Mas antes de nós fazermos qualquer tarefa, pensando na coragem, nós olhamos, fazemos um inventário. Se temos uma viagem para realizar, então nós vamos buscar a hora do voo, ou o ônibus, quais são as condições da condução, do transporte que vai nos levar. Muitos com dificuldades de locomoção, quando vai enfrentar um aeroporto, a gente já pensa nas grandes distâncias. Os idosos, no carregar a mala, no cansaço. Hoje eu penso, eu e meu esposo, quando a gente viaja, já pegamos o carro em seguida e vemos quanto tempo a gente tem que ficar e as salas e tal, porque realmente as distâncias são enormes dos aeroportos. Também nos locais aonde nós vamos. Nós fomos a igreja, aquela que esteve em São Paulo,
que eu não pensava em trazer esse exemplo, Aparecida. Quem já foi? Sabe as distâncias. Então eu fiquei pensando assim, eu fiquei treinando, sentado e levantado na cadeira, sabe aquele exercício e trazendo musculatura para as pernas, porque são realmente grandes distâncias. Ou tu fica paralisado num lugar e não conhece nada, né? Mas mesmo assim, é enfrentar com coragem. Tu tem que vencer as dificuldades. Aí o nosso filho, fomos um grupo de pessoas, alugaram 2 carros, então nós tínhamos que descer do lugar, pegar o carro, subir, foi tudo muito tranquilo. E como eles já tinham ido, pegaram uma pousada também muito perto, e quando se vai com pessoas que já passaram por aquele turnê, já está mais tranquilo. Mas realmente são grandes distâncias. Mas é um passeio que eu quero dizer para vocês que é maravilhoso. Realmente o meu filho vai quase todos os anos com um outro casal, porque ele é espírita, assim como nós, mas ele diz que não encontrou em lugar algum um ambiente espiritual daquela grandeza. E realmente nós também identificamos aquela atmosfera de fé que se reúne todas aquelas pessoas, porque ninguém vai lá para aquela catedral para manipular crimes. Nós vamos levar as nossas esperanças, nós vamos buscar coragem, nós vamos buscar forças, nós vamos aurir da espiritualidade eflúvios que nos façam fortes e fortalecidos para enfrentar as nossas dores. Então, quando nós fomos, a gente chega e já vê aquelas pessoas, que não é o nosso hábito, mas nós somos em todos os lugares, aquelas pessoas que vão sedentas pela imagem e se ajoelham em lágrimas, na fé, naquela fé que conforta, naquele estímulo, que lhe dá forças e coragens para sair de lá, diante da fé que elas construíram ao longo da sua caminhada. Fomos na Sala das Velas para conhecer. Olha, chegamos lá, eu me impressionei com aquela grandiosidade, aquele clima, aquela atmosfera e as pessoas devotando naquela fé e naquela vela, que isso é de todos os tamanhos, todos os seus projetos de vida. E queremos dizer que nós, enquanto espíritas, oramos enquanto as pessoas estavam lá. Eu me abstive num canto orando por todas aquelas pessoas que lá estavam, por todos os espíritos desencarnados que lá estavam. Tudo bem, fui para casa, voltei. Na primeira reunião mediúnica na nossa casa espírita, um espírito se manifesta. Onde é que eu estou? Eu estava lá e agora estou aqui. Captei. A espiritualidade naquele momento me utilizou como instrumento para esclarecimento de um espírito que estava lá, para receber da nossa mesa mediúnica o esclarecimento. Tu continuas vivo, meu irmão. Enfrenta com coragem esse novo momento. Então, meus amigos, Deus não nos abandone, Deus está em todos os lugares. Quando a fé se manifesta, quando a coragem nos absorve, para que possamos levar a nossa vida, os nossos propósitos, sabendo que não estamos desamparados. Então essa coragem é uma ferramenta para enfrentar os desafios,
obstáculos, dificuldades, são oportunidades. Resiliência, que é a capacidade de se recuperar das situações adversas, essas situações que nós não esperamos e que acontecem de uma hora para outra, nos tiram o chão, que nós ficamos sem saber como agir amanhã, porque hoje é uma circunstância, amanhã é totalmente outra. Muitos de nós já leu no Evangelho segundo o Espiritismo esta frase, histórias de pessoas que demonstraram grande coragem em momentos desafiadores. E no Evangelho nos traz que nós somos como crianças muitas vezes, que quando a vida está maravilhosa, está tudo muito bom, eu sou espírita, eu tenho coragem, eu tenho fé, eu acredito na reencarnação, eu não estou sozinho, Bezerra de Menezes está ali comigo, e realmente está, né? Mas quando chega na hora, o desalento, a dificuldade. Meus amigos, há um momento para tudo. Eu gosto muito dessa Eclesiastes do Antigo Testamento. Há um momento para tudo e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar a planta. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de destruir e tempo de construir. Mas também tempo de chorar. Tempo de rir, tempo de gemer, tempo de bailar, tempo de atirar pedras e tempo de recolher as pedras, tempo de abraçar, tempo de se separar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Então, de acordo com a nossa evolução espiritual, nós encontramos tempo para tudo. E assim como nós vamos crescendo, nós vamos nos desvencilhando deste tempo e vamos nos utilizando do tempo que constrói, do tempo que faz de nós homens responsáveis pelo nosso destino, com a capacidade de encontrar nas nossas consciências, na nossa vontade, no nosso equilíbrio, buscar a coragem que necessitamos. Muitos se admiram que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí conclui que a espécie humana bem triste coisa é, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E se nós analisarmos realmente os homens que nos unem em fraternidade, em humanidade, realmente está um momento difícil, né? Nós nos abismamos da forma de pensar, ainda materialista, aprisionados a conceitos que nós já nos libertamos. E muitas pessoas se aprisionam nessa forma de pensar e não abrem mão. Irredutíveis. Por mais que a vida lhes mostre, por mais que o sofrimento faça eles acordarem, não conseguem vislumbrar uma nova maneira de pensar. Quem somos nós? Nós é utilizar dos conceitos já adquiridos, aceitar o outro como ele é, na forma diferente como ele pensa, porque cada um de nós traz a sua bagagem, o seu nível evolutivo. Portanto, os guias espirituais, os espíritos mais evoluídos, olham para nós e dizem, mas coitados, olha só, falta tanto para eles crescerem, né? Eles não procuram as suas prioridades, como escolhem mal, né? Então, eles também nos olham como crianças que engatinham, birrentas. Porque quando nós não perdoamos, nós somos crianças birrentas. Que a gente já sabe, olha, o Mestre Jesus já disse,
perdoar 70 vezes, 7 vezes, 7 vezes. E a gente guarda mágoa. E a gente fica, sabe, não entende a atitude refletida do outro. E a gente fica guardando aquilo até a hora que o outro desencarna. Aí a gente sente saudade e começa a pensar assim: meu Deus, por que eu fui tão infantil? Aí a gente saudade até das brigas, das infantilidades do outro. Então eu estou com um casamento de 50 anos ou para 51 anos. Aí, às vezes eu já assim, penso comigo mesmo. Quando meu esposo me tira do sério, ou eu tiro ele do sério, eu digo: mas por que eu vou sair do sério? Por que nós vamos brigar? Porque não leva a nada. Amanhã eu tenho certeza, nem precisa amanhã, daqui a 2 horas já estou com saudades do meu esposo, da forma como ele é, do jeito que ele é. Porque se ele sair um pouco, eu já vejo na hora, está demorando. Então quando a gente tem um filho que perde em um acidente automobilístico, né? A gente fica com trauma de acidente. Então, se a pessoa não chega naquele momento, a gente fica assim: mas eu acho que já está não. Aí a gente acorda para isso saber: mas calma, coragem, enfrenta. Não podemos tirar daquilo que é nosso de experiências o que nós temos que passar. Então vamos viver um dia de cada vez, não dando chance ao pessimismo, dizendo: vai acontecer. Então, assim como nós nos utilizamos e saímos do prumo no pensamento, nós podemos na mesma hora sintonizar diferente. Aqui tem uma caneta. Na mesma hora mudar o teor dos pensamentos, porque se nós vamos pensar nas características do outro, que somos todos diferentes, nas falas que os outros construíram, que muitas vezes nos chocam, porque cada um é uma pessoa e todos somos médiuns. Isso nós dizemos realmente o tempo todo. E se nós somos médiuns, nós estamos sob a influência de espíritos desencarnados que estão ali para nos desarmonizar. Então, os espíritos que estão ao lado do esposo, da filha, do filho, do chefe, do namorado, da mãe, do pai, estão lendo aquilo que mais vai nos trazer dificuldades, dissabores, e faz com que aquele fale tudo que eles gostariam que eu ouvisse e me desarmonizasse. Então, meus amigos, a gente tem que ser mais inteligente, estar mais cientes. Se aquela palavra da filha, do filho, nos chocou, nos desarmonizou, o que a gente faz? O silêncio é hora de calar. Orar. Buscar um equilíbrio. Sair da sintonia daquele espírito que quer muitas vezes a desarmonia no nosso lar, na nossa casa, e a nossa própria desarmonia. Vamos passar para a gente não ficar com muitos conteúdos. Fala-se aqui que a Terra está cheia de espíritos que nós não conseguimos entender. Tal é a loucura que envolve a forma de pensar, a forma de agir. Mas esses espíritos estão sendo levados para outros mundos, porque aqui na Terra nós já estamos nos transformando para melhor.
porque nós já temos novos propósitos. Por outro lado, diz André Luiz, os promotores do progresso estão fazendo que acelerem as conquistas e estão trazendo para cá muitos espíritos que vão alavancar o progresso espiritual da nossa terra. Dessa forma, cada um de nós carrega a sua cruz. Aí nós vamos buscar Jesus carregando a cruz. E quem nos aparece quando Jesus carrega a cruz? Simeão Cirineu. Ele era pai de uma filha cega e muda. E ele estava vindo do campo onde ele tinha lavoura. Era um homem muito simples, ele era um africano, ele plantava, ele tinha também 2 filhos homens que estavam trabalhando. Só que quando Simão Cirineu vinha do campo, ele vinha assim, rapidinho, porque a filha passava o dia sozinha. E ele, como ela era cega, ele se preocupava. Olha as mulheres daquela época. Vamos pensar. Enfrentar os desafios daquela cultura. E ele vinha correndo, preocupado com a filha. Requisitaram certo Simão Cirineu que passava por ali no campo para que carregasse a cruz. Ele era pai também de Alexandre de Rufo. Aqui Marcos não cita a filha. E levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que traduzido quer dizer o lugar da caveira. Com a sobrecarga da cruz ocorreram as inevitáveis quedas do Nazareno. Nós fomos buscar quantos quilos tinha a cruz. 120 quilos, a 100 quilos, a 120 quilos. Assim, não era nada fácil. Com a sobrecarga da cruz ocorreram as inevitáveis quedas do Nazareno ao longo da íngreme rota, de sorte que os soldados então convocaram um transeunte para auxiliá-lo, posteriormente como Simão Cirineu. Está no Evangelho segundo Rede Vivo, no tema 37, que conta essa história. Evangelho Rede Vivo, quem não sabe, é um programa da Federação Espírita Brasileira, no qual nós pertencemos. Quem faz? Então, meus amigos, esta passagem evangélica encerra o ensinamento do Cristo concernente à necessidade de cooperação fraternal entre os homens em todos os trâmites da vida. Conta-nos a história também. Sabe aquelas mulheres que são pagas para chorar e choram e gritam? Diz que muitas mulheres, o povo todo, muitos clamavam em volta, dizendo crucifica, mas muitos choravam em desespero quando Jesus subia no suplício este monte. Então Simão Cirineu, ele vai meio sem querer, porque ele queria mesmo ir para casa, e ele diz assim: deve ser mais um bandido, mais um ladrão, mais um. Só que ele já tinha ouvido, quando ele enxerga o Mestre, quando ele olha nos olhos de Jesus, e aquele olhar de Jesus penetra. Muitas passagens no Humberto do Campo, da Ana Boa Nova, Amélia Rodrigues, de Valdo Franco, conta-nos os olhares que Jesus trocava com os homens, aqueles que iam trazer a mensagem. Ele penetrava em nós.
os olhos se encontraram, ele reconheceu em Jesus alguém do passado. Simão Cirineu acordou para a necessidade de auxiliar Jesus. Foi então que Jesus fez-lhe um aceno de ternura e falou: Simão, guarda a fé, sobretudo, pois todo o bem que se faz é uma luz no caminho. Ao voltar para casa, teve uma surpresa ao ser recebido pela filha, que era muda e cega, dizendo-lhe: ó pai, uma luz veio até mim e ela estava curada. Coragem, meus amigos. Sigamos firmes, mesmo a contrafeitas, mesmo dizendo não dá, não é o dia, mas nós não estamos desamparados. Por que será que Jesus nos oportunizou este momento de dar oportunidade para alguém carregar a sua cruz? Um sirineu em nossas vidas. Às vezes, quando nós estamos desalentados, sem coragem, sem força para conseguir, aproxima-se um sirineu. É o amigo, é a mãe, é o pai, o desconhecido, que nos ergue, que nos levanta, que nos dá força para prosseguir. E importante se faz que sejamos humildes. Olha, Jesus agradece e diz que todo bem que se faz, uma luz, sobe em direção aos céus e volta para nós. Todo bem que se faz. Mas sigamos em frente. Quantas vezes nós temos que ser o sirineu na vida de alguém? Nos atendimentos fraternos. Muito pouco eu faço atendimento fraterno. Tem amigas que fazem muito. E às vezes os problemas são tão intensos que elas precisam segurar as lágrimas para não se abraçar e chorar junto com aqueles que chegam. Porque chegam também pequeninos, com a sua dor, mas vem para o trabalho espiritual para ajudar, para fortalecer, para encorajar aquele que chega. Meus amigos, ser um sirineu todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Toda a caminhada de Jesus foi um exemplo para que pudéssemos seguir. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Todos nós que aqui estamos, carregamos o jugo leve. Olha que maravilha! Porque nós aqui, que aqui estamos, acreditamos na sobrevivência do Espírito. Acreditamos que a vida continua e que nós continuamos a nos reeducar nas próximas encarnações. Não vamos desanimar quando nós nos olhamos a nós próprios e nos vemos com tantas dificuldades. Nós vamos nos libertar. Agora, amanhã, depois de amanhã, nessa encarnação ou na outra, mas que os esforços sejam realizados para que possamos crescer e não permanecer no ostracismo
da inércia. Eu sou assim, vou morrer assim, vou continuar assim. Para terminar essa prece, ora e confia. Se um dia te encontrares em situações tão difíceis, que a vida te pareça um cárcere sem portas, sob o cerco de perseguidores aparentemente imbatíveis, sofrendo a conspiração de intrigas domésticas, na trama de processos obsessivos, no campo de moléstias consideradas irreversíveis, no laço de paixões que te conturbem a mente, debaixo de provas que te induzam à desolação e ao desânimo, sob a pressão de hábitos infelizes, em extrema penúria, sem trabalho, sem meios de sobrevivência, de alma renegada a supremo abandono na área de problemas criados pelos entes a quem mais amas. Eu acho que essa prece pega tudo. Não te desesperes. Ora em silêncio. Confia em Deus, esperando pela divina providência, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. É por isso que a tempestade pode rugir à noite, mas não existem forças na terra que impeçam cada dia a chegada de um novo amanhecer. Meio. Que tenhamos coragem, meus amigos, meus irmãos. Tudo passa. Tudo tem um começo, meio e fim. Deus não nos criou para sofrer, mas para aprender e para seguir em frente. Forças da terra não vão impedir a nossa fé, a nossa coragem. Que o Mestre Jesus possa nesse instante nos cobrir de bênçãos, de paz, de ânimo, na vontade de prosseguir lutando, na certeza de um mundo melhor amanhã. Se ainda os homens se utilizam da guerra, do ódio, que sejamos nós aqueles que amam e aqueles que constroem. Que os nossos lares possam receber essas vibrações que essa casa, através de Bezerra de Menezes, de Jesus aqui tão citado, de Deus nosso Pai, que é misericordiador, possa inundar os nossos pensamentos e sentimentos e ambiente onde nós formos agora nos retirar. Muito obrigada, meus amigos, meus irmãos. Até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Até. Obrigada.